E aí, galera? Pois é, o cenário tá diferente. Então, com um novo cenário no canal, agora eu vou fazer esse vídeo, começar os vídeos, né, tentar fazer nesse formato mostrando o rosto. E eu vou fazer isso para tentar ser uma mensagem mais comunicativa, que vocês consigam entender melhor. E também para facilitar o trabalho do editor, né? Ele tá sofrendo, coitado. E apesar disso, desse novo cenário, eu quero já entrar direto no assunto de hoje, que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores males do século XXI. Nós vamos falar sobre o problema da pornografia. E eu queria, com esse vídeo, desmistificar algumas coisas que a sociedade tem colocado para nós, mostrar para vocês algumas verdades sobre esse pecado e mostrar que vocês precisam abandonar esse pecado. Para aqueles que não se esforçam para vencê-lo, vocês vão entender que devem lutar, e para aqueles que estão caindo, vocês vão entender que precisam ainda mais combater esse mal nas suas vidas. Então é isso, vamos começar mais um vídeo. Em 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou bastante, explodiu. E algumas coisas novas. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Cara, problema com pornografia. Se você me perguntasse 10 anos atrás se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. O caminho, normalmente, um dos principais caminhos é psicólogo, enfim, terapeuta sexual, e tentar entender o que tá levando aquela pessoa a ter esse vício em pornografia. Sabe uma coisa que me ajudou muito, exercício físico, velho, nesses últimos meses? É combater pornografia e masturbação. Porque é uma parada que eu tava tentando cortar na minha vida. Entendi. Tipo, eu tava tentando cortar na minha vida. Entendi. E é aquela coisa que você sempre recai. Hoje na clínica, Monark, é uma inundação de problema com pornografia. Qual que é a sua opinião sobre o NoFap, vício em masturbação, consumo de pornografia? Bom, eu como psicóloga, você pode ouvir muitas psicólogas falando que acham que se todo mundo fizesse terapia no mundo, o mundo seria muito melhor, né? A minha fala é: se todo mundo se masturbasse no mundo, o mundo seria muito melhor. E masturbação sem culpa, não com culpa. Ah, mas eu sou casada, eu não preciso disso. Precisa. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar é sobre a mentira que o diabo conta para nós todos os dias. E se vocês forem ler o relato de Gênesis capítulo 3, na conversa que o diabo, que a serpente teve com Eva, vocês vão ver que a serpente, ela sempre usou desde o princípio de argumentos que parecem verdadeiros. Ela sempre usou de lógicas que parecem certas para distorcer a verdade e enganar a pessoa que ela está querendo enganar, para enganar todos nós, seres humanos, que somos pecadores. Então a serpente, ela tem essa característica de mudar fatos, usar notícias falsas, de usar argumentos que pareçam verdadeiros quando na verdade não são. E ela usa isso para poder nos enganar e para que nós façamos a vontade dela, a vontade do diabo. E assim, você pode até não crer no diabo, mas a verdade é que para ele é melhor que você não creia nele. Afinal de contas, se eu estou enganando alguém e a pessoa não sabe que eu existo ou quer acreditar que eu não existo, é muito mais fácil eu conseguir enganá-la. Então, eu preciso dizer para vocês, existe um inimigo que está tentando nos enganar o tempo todo. E ele é muito esperto em como fazer isso, ele é muito bom em como fazer isso. Afinal, ele já enganou vários seres humanos ao longo da história. Ele tem hoje, nesse dia, nesses anos, tentado enganar, e enganado na verdade, muitas pessoas da nossa sociedade. Você pode até não crer na Bíblia, mas você sente os efeitos do pecado. E se você entender o que eu tenho para dizer hoje, você vai perceber que a Bíblia é verdadeira e vai perceber que a Bíblia diz para você mudar e que você precisa fugir, parar de acreditar nas mentiras que o diabo tem contado para você. Então nós vamos falar sobre os estímulos que a sociedade traz pra gente.
percebam como que a sociedade tem agido cada vez mais para nos levar para a imoralidade. Cada dia que passa, as redes sociais, a internet, o mundo à nossa volta tem ficado cada vez mais apelativo para a sexualidade, cada vez mais imoral. Você entra no Instagram e tá cheio de pessoas expondo o corpo para obter mais curtidas, para ter as fotos mais vistas, para serem mais amadas pela sociedade. Você vê as pessoas trocando fama e reconhecimento, perdendo a dignidade no meio do caminho. E a imoralidade, ela tá reinando nisso. Aí você olha pro TikTok, por exemplo. No TikTok, os vídeos estão cada vez mais pornográficos. Pessoas estão fazendo dancinhas o tempo todo, fazendo conteúdos nojentos e emburrecedores em troca de curtidas, em troca de engrandecimento, de fama. Porque é isso que as pessoas querem ver. O coração humano sempre deseja aquilo que lhe é agradável. Então é por isso que a sociedade está assim. As redes sociais estão assim. As redes sociais são um reflexo daquilo que está no coração humano, daquilo que o coração do homem deseja. Então você vê o Instagram dessa maneira, o TikTok altamente imoral, e a sociedade tem se tornado cada vez mais um culto à sexualidade, uma exposição à imoralidade. É como se nós estivéssemos perto de um poço de víboras. Lá dentro do poço tem muitas víboras, só que ninguém avisa que tem. Pelo contrário, as pessoas são influenciadas a pular lá dentro. Isso é um grande perigo. É por isso que eu estou dizendo que o diabo é o nosso inimigo, e ele está agindo por trás desse sistema da sociedade, das redes sociais, influenciando a gente pro mal. E bom, você provavelmente vai questionar o que eu estou dizendo aqui, vai dizer, por que pornografia é pecado? Por que masturbação é pecado? Que mal tem, né? Você pode dizer, que mal tem em assistir um videozinho, em passar um tempo vendo um entretenimento? Mas a verdade é que é muito mais fácil para você negar que isso faz mal e entrar num comodismo do que encarar o seu problema para resolvê-lo. Só que eu tô aqui para dizer que se você continuar nesse caminho, você vai estar fazendo cada vez mais mal a si mesmo. E para provar que isso é verdade, isso é pecado, vejam o que Jesus diz em Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, o simples olhar, que é movido por uma cobiça, assim, o simples contato visual do corpo do outro, um desejo sexual, já é um pecado. Você olhar para o corpo de outra pessoa, que não é uma pessoa que está compromissada no casamento, você está pecando. Desse modo, qualquer vídeo de pornografia, qualquer ato de masturbação é um pecado grave. E sendo um pecado, a gente entende pela Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, se você continuar no caminho, você vai ter morte. E não só a morte eterna, né? Não só no inferno, que é a pior coisa que pode te acontecer, mas também uma morte constante nessa vida. Você vai estar sempre trilhando um caminho de destruição, sempre trilhando um caminho em que as coisas vão dar errado para você. Porque você está desobedecendo a Deus o tempo todo, indo contra a lei daquele que criou o universo. Então, você não pode esperar que as coisas deem certo, de maneira nenhuma. Se você continuar nesse caminho, você vai continuar falhando sempre. Vejam ainda o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 18 em diante. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador foi comprado por Deus por um alto preço. E assim, todo pecado de imoralidade sexual, você está pecando contra Deus por não reconhecer que o Espírito Santo habita o seu corpo, também pecando contra si mesmo. Porque diz aqui, né, o pecado que você comete no seu corpo, você comete contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. E isso só aumenta a sua condenação e a sua destruição, tanto nessa vida quanto na eternidade. E a verdade é que o nosso corpo não foi feito para consumir pornografia, para se machucar. Você pode acreditar nas mentiras que dizem por aí, que masturbação é uma necessidade biológica, mas a verdade é que o dia que você conseguir fazer sexo com a sua própria mão, então ela é de fato uma necessidade biológica. Mas a verdade é que isso não existe, isso é mentira, isso é uma coisa que falaram pra você e você, pela necessidade de querer um prazer, de querer buscar o pecado, você acreditou. Mas a verdade é que isso é mentira. Ninguém precisa da masturbação para sobreviver, para uma vida saudável. Ninguém precisa. Tudo que passar disso é mentira e é enganação. Mas os cientistas dizem, os psicólogos dizem, não importa.
Cientistas e psicólogos são pessoas como nós, são pessoas que têm pecado realmente, elas têm também as mesmas vontades que nós, então nós não podemos confiar 100% nelas, elas sempre vão dizer coisas influenciadas pelos pecados, elas sempre vão dizer que um determinado pecado é bom para a saúde, porque no fundo elas querem cometer aquele pecado sem peso na consciência. E se você acreditar nisso, você só vai contribuir para a sua própria condenação. A pornografia, ela também não é algo que Deus planejou para nós. Ela é totalmente destituída da vontade de Deus, porque, reparem, o nosso corpo não foi feito para ver milhares de corpos nus o tempo todo. Nunca foi assim em momento algum na história. Isso é uma coisa moderna que tem prejudicado demais o nosso cérebro, os nossos hormônios e o nosso comportamento social. E além disso, tem algo mais perigoso ainda com a indústria da pornografia, porque os vídeos que são produzidos induzem as pessoas que os consomem a admirar comportamentos criminosos. Sim, comportamentos criminosos. Quem assiste sabe do que eu estou falando. Os vídeos são produzidos e eles romantizam, por exemplo, o estupro, o abuso infantil e ainda o incesto. Então, olha que coisa diabólica. Como pode uma indústria usa pessoas, usa empresas, usa dinheiro envolvido, incentivar as pessoas que estão consumindo esse conteúdo a praticar crimes? Sim, eu não estou exagerando aqui, é isso que acontece, eles estão incentivando as pessoas a serem criminosas. Pesquise um depoimento de pedófilos, por exemplo. A maioria deles, grande parte deles, começou com acesso à pornografia. Por quê? Porque o que é passado, o que é encenado nas cenas ali é um comportamento, claro, não é real, é falso, mas é uma encenação da realidade. É como se eles estivessem romantizando uma prática errada. O cérebro da pessoa que está assistindo aquilo passa a desejar aquele comportamento, passa a entender que aquilo é bom, que aquilo, por mais que seja errado, é desejar. E aí que mora o perigo. E ainda tem outro comportamento social que é oriundo do vício em pornografia, que é o homossexualismo. Sim, conversa também com pessoas homossexuais e a maioria delas começou com esse padrão de comportamento, essa escolha, com esse gosto sexual específico diferente do natural do ser humano com a pornografia. Porque existe um hormônio envolvido quando você assiste pornografia, existe dopamina envolvida. Toda vez que a pessoa consome aquele conteúdo, seja qual for, qual tipo de vídeo for, o hormônio da dopamina é liberado no cérebro. E o hormônio da dopamina, ele é um hormônio positivo pra gente, porque ele é liberado no nosso cérebro quando nós temos a motivação para buscar uma recompensa. Então, por exemplo, quando você vai pra academia, você pratica exercícios físicos, seu corpo libera dopamina, e aí você sente uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, uma sensação de motivação para ir atrás de concluir objetivos. Quando você assiste um vídeo no YouTube também, o seu corpo libera dopamina. Por quê? Porque é uma novidade, é algo que o seu cérebro fica interessado e ele quer assistir aquele vídeo, ele se interessa por terminar aquele vídeo, por buscar o conhecimento. E o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, certo? Toda vez que tem uma novidade, toda vez que tem algo que libera prazer, ele vai querer consumir mais aquilo. Assim que se constrói um vício, por exemplo. Constrói um hábito também. Mas em relação à pornografia, quando a pessoa assiste o primeiro vídeo, o cérebro dela libera uma alta carga de dopamina. Recebe, na verdade, uma alta carga de dopamina. E aí a pessoa fica contente e muito feliz com aquilo. Sente um prazer muito grande com aquilo. E aí ela entra num ciclo. Porque a partir do momento que o cérebro recebeu dopamina, ele entende que aquele comportamento é bom e deve ser buscado. E aí o cérebro vai querer assistir mais vídeo e mais vídeo e mais vídeo. E à medida que ele vai assistindo vários vídeos pornográficos, o cérebro da pessoa, ele vai se desgastando, porque a dopamina, ela funciona assim. Quando você recebe uma alta dose de dopamina, o seu cérebro, como ele não foi feito para suportar aquela alta carga de dopamina com milhares de vídeos e milhares de pessoas nuas e fazendo relações sexuais, coisa que não foi feito para você ver, o seu cérebro, ele vai se desgastando. Os receptores de dopamina vão morrendo. E aí, para você atingir aquela mesma dose de prazer de novo que tinha recebido nos primeiros vídeos, você vai ter que ver vídeos cada vez mais estimulantes e em cada vez mais quantidade. E aí que surge o problema, porque aí a pessoa vai se afundando em vídeos horríveis, em vídeos com comportamentos antinaturais. E aí que entra a questão que eu falei dos comportamentos criminosos. Aí a pessoa que vai assistindo, ela vai se afundando nesse poço, né? E ela vai vendo cada vez mais vídeos, buscando cada vez
mais coisas novas para o cérebro dela ficar recompensado, para ela se sentir bem, e ela vai buscando isso com conteúdos cada vez piores. E aí a gente chega no incesto, estupro e no homossexualismo também. Então, vejam como é que é perigoso, sabe? Além de ter essa questão hormonal e influenciar o nosso cérebro a buscar cada vez mais conteúdos ruins, agindo como um verdadeiro viciado, a sociedade ainda influencia a gente a buscar essas coisas. O tempo todo você olha nas redes sociais e na vida lá fora, né? As pessoas estão cada vez mais usando roupas mais sensuais, postando fotos mais sensuais. Cada passo que você dá dentro da internet, dentro do Instagram, te joga para um site pornográfico, te joga para um site adulto. Eu não estou falando que existem links que te jogam para esses sites, não. É que você é induzido a ir para esse site, sabe? Porque o seu cérebro recebe estímulos fortes o tempo todo e você está ensinando para ele a buscar a relação sexual. E como eu disse, né? Isso é um plano diabólico que está por trás de tudo isso que a sociedade faz, assim, até inconscientemente, né? Porque vocês veem, quando uma pessoa posta uma foto imoral no Instagram, ela não está querendo diretamente fazer pecado, ela está querendo o seu gostei, a sua visualização, ela está querendo atenção. E é assim que a nossa sociedade se formou depois da revolução sexual que teve no passado, né? Para se comportar. Hoje em dia, comportamentos imorais são considerados bonitos, são considerados positivos. Então, as pessoas são influenciadas a esses comportamentos. E aí é um ciclo vicioso que vai gerar autodestruição na sociedade, né? E eu quero dizer, de novo, né? Existe um inimigo por trás disso, o diabo, arquitetando todas essas jogadas e fazendo cair em armadilhas. E como eu disse no começo do vídeo, o diabo tem usado muita mentira por trás desse tema, né? Da pornografia. Hoje você pesquisa na internet a opinião de um cientista, de um psicólogo, por exemplo, e é sempre uma opinião de que não, tá tudo bem fazer, não tem problema, é algo natural, é algo que alivia o estresse, é algo que previne o câncer, por exemplo. Eu já ouvi pessoas dizendo previne o câncer. Se você vai dizer, eu pratico a masturbação porque quando eu estou estressado, eu chego em casa do trabalho estressado e aí é uma forma de eu não cair na ansiedade, não cair na depressão, não ter uma vida horrível. Beleza? Então, você está praticando isso constantemente, certo? E você está o tempo todo aliviando o seu corpo, jogando uma energia e um hormônio produzido para uma determinada ocasião fora em troca de alívio. Só que aí, com essa alta dose de relaxamento que você recebe, essa eliminação do estresse, né? Você acaba recebendo uma também dose de recompensa que foi planejada para você ter numa determinada ocasião específica, certo? A gente está falando aqui da recompensa do prazer sexual que Deus planejou para que nós tivéssemos dentro do casamento com uma pessoa que a gente tivesse compromissado. E aí você, em nome de aliviar um estresse, você quer praticar isso constantemente durante dias, meses e anos, e você quer que seu corpo continue normal, continue como se tudo estivesse bem. A verdade é que não continua como se tudo estivesse bem. Porque uma vez que você faz isso, você desencadeia diversos malefícios para si mesmo. E eu vou explicar aqui o que são esses malefícios. Assim, uma vez que você recebe a recompensa sem o esforço, você se torna alguém fraco. Porque se essa é uma recompensa do nosso próprio corpo planejada pra gente ter dentro do casamento, e a gente recebe ela fora do casamento, sem ter o esforço de se desenvolver como indivíduo, de trabalhar para conseguir casar, para conseguir ter um emprego, para conseguir ser uma pessoa melhor, se você consegue isso sem ter esse esforço, você não se torna uma pessoa melhor. Você não consegue casar, você não consegue superar a si mesmo. E vejam como isso é planejado para controlar a sociedade. Com isso, de comportamento em nome do estresse, de aliviar o estresse, a gente tem o surgimento de homens que nunca viraram homens de verdade, que são meninos no corpo de adultos, e mulheres que nunca viraram mulheres de verdade, com capacidade para cuidar de filhos, para ter um lar bem estruturado. Homens que não têm capacidade para suportar problemas, para suportar desafios, pessoas que não desenvolveram a disciplina para conseguir um emprego, pessoas que não aprenderam o valor do suor, do trabalho para conseguir dinheiro, para conseguir sustentar a casa, pessoas que não melhoraram a si mesmas. Tudo por quê? Porque elas já receberam a recompensa que era para elas somente dentro do casamento. Ou seja, quando a igreja, a Bíblia diz que você está cometendo um pecado, não é que a gente quer colocar uma regra simplesmente para você não fazer algo divertido. Não, é porque um pecado é algo que traz total infelicidade para você. O
pecado vai sempre estragar a sua consciência e a sua alma. Ele vai parecer prazeroso no começo, mas depois ele vai estragar você completamente. E aí a gente entra naquele ponto, né? O inimigo sempre vai tentar enfraquecer para dominar. E aí, como eu disse, o diabo está por trás disso. E a gente está vendo agora o surgimento de uma geração que cresceu com pornografia, cresceu com masturbação, cresceu acreditando que essas coisas são boas e sendo influenciada a praticar tudo isso, sendo influenciada a pular no poço de víboras. A gente vê essa geração crescendo e é uma geração fraca, geração de pessoas que não têm valores, não têm tradição, que não têm motivos para viver. É uma geração de pessoas ansiosas, depressivas, não são homens de verdade, não suportam o sacrifício, a dor, disciplina, e mulheres que não são mulheres de verdade, que não têm força emocional para lidar com problemas, que não têm pureza, que não têm dignidade própria, porque elas já venderam a sua dignidade a troco de prazer momentâneo. A gente vê então que esse é o plano do diabo. Com a pornografia ela vai criar em você, se você continuar consumindo ela, uma atitude de sempre fugir da responsabilidade e correr por prazer, sempre fugir da dor e correr para recompensa fácil, para recompensa barata. E quando você faz isso, você nunca aprende a lidar com o problema. Porque, veja, se toda vez que surgir um problema você se sente estressado e então recebe a recompensa que você deveria receber só num determinado momento da sua vida de imediato, você não aprende a lidar com os problemas, você não aprende a vencer os seus próprios medos, os seus próprios defeitos, e você não se desenvolve, você se torna uma eterna criança, mimada, chorona, que não consegue suportar a dor para crescer, não consegue suportar a realidade de ter responsabilidades e quer sempre assistir televisão, ver TikTok, jogar videogame. É isso que acontece. E para finalizar o meu argumento, ainda tem um caso pior, que a partir do momento que as pessoas têm essa mentalidade de fugir da responsabilidade, de correr por prazer, de colocar aquilo que faz bem a elas na frente daquilo que é o dever delas de fazer, e isso, mais uma vez, é consequência direta da pornografia, a gente tem um aumento do número de divórcios. Por quê? Veja bem, se a gente já tem a sociedade influenciando a imoralidade, influenciando a viver do contrário como Deus ordenou, a gente vai ter também um comportamento de divórcio crescendo. E é isso de fato que acontece. Quando a pessoa é a vida toda estimulada a ter relações, ou pelo menos ver relações sexuais com pessoas que não têm compromisso com ela, quando ela casar e surgir o primeiro problema, ela vai querer fugir daquele problema e correr para uma amante, então correr para a pornografia, ou então nem sequer casar, porque é muito difícil você ter, né, o compromisso de um lar estabelecido, de filhos para cuidar. É muito difícil você ter isso só para ter um prazer que você quer. É melhor você ser egoísta e ficar ali morando na casa dos seus pais até os 30, 40 anos, que é isso que tem acontecido na sociedade, para ter um prazer ali fácil, de fácil acesso, mas que destrói toda a sua vida. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse vício, esse hábito, esse entretenimento, ele não é inofensivo. De modo algum ele é inofensivo, mas ele é a causa de todo o colapso social hoje. O Brasil está do jeito que está por causa da pornografia, isso é fato. O mundo está do jeito que está, bem claro, tem outros motivos, mas um deles é a pornografia. Que é quando você se entrega ao prazer de forma tão fácil, tão rápida, sem se esforçar, você se torna um homem, uma mulher fraco, que não suporta a dor e que é dominado por qualquer isca barata que o inimigo coloca para você. E aí a gente tem o governo agindo em prol disso, para dominar as massas. A gente tem o próprio diabo agindo através do governo, agindo através dos meios de comunicação, para tornar a sociedade fraca e conseguir dominar a sociedade assim. Então, por fim, vou fazer algo muito importante. Eu quero falar diretamente com vocês, pais. Vocês que têm filhos, filhas, seja de qual idade. Eu vou fazer uma exortação muito importante aqui. Porque se tem alguém deve mudar esse cenário, são os pais. Porque o trabalho da geração passada é preparar a geração presente para o futuro. Para transformar pessoas que estão em desenvolvimento em pessoas fortes, em pessoas capazes de aguentarem a dor, de terem responsabilidades, de sustentarem a sociedade de forma de vencer o diabo, em vez de cair nas armadilhas dele.
E, como eu disse, o papel principal aqui é o dos pais, porque os pais têm o dever dado por Deus, têm o poder também de impedir que os filhos acessem a pornografia. Ah, mas eu já falei com meu filho, eu já disse para ele não ver isso, ele sabe que não pode. Não, não é assim que tem que ser. Você tem que tirar o celular dele, que tirar o acesso à internet dele. Você tem que verificar o histórico do celular dele, do computador dele. Vocês, pais, têm que agir. Está nas suas mãos o destino dos seus filhos. E mais do que o destino social, o destino de emprego, de casamento, está nas suas mãos o destino da salvação dos seus filhos, a salvação eterna, certo? Então, é imprescindível que os pais tomem uma atitude agora. Eu sei que eu estou falando aqui a muitos pais da minha igreja, porque pelo menos a princípio, os vídeos que eu estou gravando estão indo mais para o pessoal lá da igreja, né? Não tem muita gente além que assiste esses vídeos. Mas, pelo menos por enquanto não. E, na verdade, então, é pra vocês que eu tô dizendo, que vocês olhem, quando terminar esse vídeo, o celular dos seus filhos. Seja ele 10 anos, 13, 14, 15, 16 ou 18 anos. E hoje a sociedade está todo mundo fazendo isso, está todo mundo tendo esses hábitos escondidos. A gente não pode permitir que isso continue. A gente tem que tomar uma atitude. Do contrário, a nossa sociedade vai ser destruída, vai se autodestruir. Nós vamos criar pessoas que são monstros, que são pessoas que não resistem à tentação, mas estão o tempo todo cedendo prazer, que não conseguem fazer um sacrifício para suportar uma dor e conseguir aquilo que requer um preço a ser conquistado, certo? Não conseguem passar por uma dificuldade de ter que ter disciplina para estudar, de ter que machucar o corpo para conseguir treinar e conseguir um emprego, por exemplo. Então, está na mão de vocês, pais. Eu exorto, né, na verdade, que vocês verifiquem mais uma vez a internet, o celular, as redes sociais, as conversas no WhatsApp. Não deixem os seus filhos ficar tanto tempo assim no celular, na internet, nem só nas redes sociais, mas também qualquer aparelho eletrônico. Tela demais emburrece a criança, tela demais emburrece o adolescente. E os filhos precisam disso aqui, ó, é livro. É isso que precisa. E também, não deixe seus filhos muito sozinhos, porque vamos pensar assim, meu filho realmente ele se esforça contra esse mal, ele já entendeu que é errado, que faz mal pra ele, que ele precisa vencer isso em nome de Jesus. Mas aí você deixa seu filho sozinho em casa por muitas horas. Você quer o quê? Você está colocando ele nas mãos do inimigo. E o inimigo conhece ele muito mais do que você. O inimigo é astuto, como diz a Bíblia. Então você não pode nem dar brecha, sabe? Não deixe seu filho sozinho em casa, não deixe ele se isolar, faça ele socializar com as pessoas, passar mais tempo fora das telas, mais tempo lendo livro, mais tempo se desenvolvendo, mais tempo buscando aprender coisas novas, porque mente desocupada é a oficina do diabo. Então, para finalizar, peço encarecidamente, pais que estão vendo esses vídeos, tomem uma atitude. Poder de mudança, claro, vem de Deus, mas ele é responsabilidade de vocês, ele é responsabilidade minha. Como jovem maduro, posso avisar os mais jovens. Então, se nós não fizermos nada, nós vamos estar correndo no erro, pecando diante de Deus. E bom, agora que eu mostrei todos esses males e todo esse dever que nós temos com relação à pornografia, pretendo fazer um segundo vídeo que vai mostrar passos e atitudes para aqueles que desejam vencer esse mal possam vencer, certo? E que nós possamos juntos lutar contra o diabo, lutar contra as mentiras da sociedade e vencer a glória de Jesus. Meu nome é Ebert, você acabou de ouvir mais uma reflexão para isso. E bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Depois de 28 minutos de vídeo, nós chegamos ao fim. Eu peço desculpas pelo atraso para postar esse vídeo. A gente teve bastante dificuldade na produção e na edição, porque esse é um formato novo, né? Sem contar que o tema abordado é muito sério. Pra vocês terem noção, o arquivo bruto de gravação deu mais ou menos cerca de 45 minutos. Aí, tirando os cortes, né? Fazendo os ajustes aqui, a gente chegou aos 28. E eu gravei o vídeo mesmo no dia 13 de junho. Ou seja, olha o tempo que levou, quase um mês para editar e postar. Então, eu peço o like de vocês, o compartilhamento devido à importância do assunto, um assunto muito importante e sério para nós, e que vocês possam se inscrever se não forem inscritos. E é isso, obrigado por assistir até aqui e fiquem com a parte 2 quando ela sair em breve. Você tá olhando pra mim, né? Bacana. Tá gravando? Tá gravando? Tem um negócio de sol parecendo você aí. Não, papai, não. Eu tô na frente. Não, vou ficar aqui então.
Pois é, tem que fechar aquilo ali, pô. Aprender a fechar a persiana. Fecha a persiana. Já tá fechado, tá bugado. Tá no máximo a persiana? Fechar ela no máximo. Chega aqui. Tá bom, tá bom? Eu só acho que tá meio curto. É claro, a outra luz tá ligada, né? Essa aqui. Mas tá, aí vai ficar muito foda. Vira a tela pra eu poder ver. Pô, calma, Depois você tô vira, vendo. depois você vira. Tá, vamos lá, vamos lá. Tô vendo qual coisa fica melhor. Eu acho que essa aqui fica melhor. Tira o óculos depois, você vai ler alguma coisa? Eu vou ficar com o óculos o tempo todo.